Fala galera, mais um vídeo do canal e a gente vai refletir um pouquinho sobre a IA no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de site e todas as suas implicações e os pontos ali negativos e positivos, e se eu posso fazer isso de fato sem ter conhecimento técnico. Vamos explorar um E pouquinho aí a aí. gente vai começar essa reflexãozinha aí, tá bom? A Aya escreveu tudo menos a parte que importa. Se você é dono de negócio, está pensando em lançar um SaaS aí, um app no mercado e está pensando assim, poxa, não preciso mais contratar programador, vou fazer com IA. Se você for pensar, isso é até uma meia verdade, porque eu uso IA basicamente todo dia, hoje ela acelera muito o nosso trabalho. E se a gente for pensar, o que ela está fazendo hoje era ficção científica alguns anos atrás. A gente via só em filme, no Homem de Ferro, coisas assim, né? Então é bem interessante mesmo. Mas eu quero refletir com vocês o que vai acontecer depois, tá bom? Porque o pior que pode acontecer com o teu aplicativo que você desenvolve com o IA é quando ele dá certo sendo desenvolvido com IA, porque esse é o principal problema. Quando ele dá errado, quando você está desenvolvendo, é menos pior, porque você já percebe os probleminhas da IA ali e busca ajuda. Mas quando dá certo, puta, é o problema maior ali e a gente vai refletir um pouco sobre isso, tá? Porque às vezes o dar certo, o bonito, é só a ponta do iceberg. O que está atrás ali é o que traz diversos problemas e diversas situações, tá bom? Eu sempre convido o pessoal a pensar na IA como basicamente um freelancer, tá? Ele é rápido absurdamente, trabalha absurdo, né? Trabalha de madrugada, sabe um pouco de tudo, nunca reclama, mas ele tem basicamente aí três defeitos, tá? Ele tem três defeitos invisíveis que são muito complexos, como eu posso dizer uma palavra bacana, né? Que eles são muito problemáticos, tá? Eu vou explorar um pouco esses probleminhas aqui. Tem outros também, diversos outros que a gente pode explorar em outros vídeos, mas esse três eu acho que é bacana e que você provavelmente não está enxergando, tá? O primeiro defeito, ela nunca diz não sei. O nunca dela não existe. Se você pergunta uma coisa que a IA não sabe, ela responde com a mesma confiança de quando ela sabe, tá? Isso porque por dentro ela não está procurando a resposta correta, ela está procurando a resposta mais parecida com o que costuma aparecer nessa situação. No fim das contas, ela é uma máquina estatística, tá? Então, o que acontece? Ela vai funcionar por padrões estatísticos, ela vai te dando o mais provável de ser correto nas palavras de acordo com a pergunta, de acordo com o que você forneceu para ela. Mas isso não quer dizer que ela vai estar certa. Então, quando ela está errada, o que é legal de quando ela está errada? Tá? Quando ela está errada, ela parece que está certo, porque ela faz a resposta provável, mas a resposta provável é errado. Então é complicado isso, porque o erro sai bonito, o erro sai bacana, né? E é exatamente isso que a gente vai falar do defeito 2, que nem essa jarrinha aí, né? O que acontece? Essa jarrinha assim tá toda quebradinha, mas tá bonita, tá legal, parece que foi feito com aquela intenção, né? Mas na verdade é uma jarra que quebrou e que precisou ser consertada. Então o erro não sai feio, ele não sai óbvio, ele não grita na tela, ele sai bonito, com as palavras certas, com a cara certa, fazendo sentido lento. E aí eu te pergunto, quem é a pessoa menos preparada do mundo para pegar um erro que parece certo? Quem não sabe programar. Isso é um baita de um problema mesmo, tá bom? O terceiro erro que eu queria comentar aqui um pouquinho é que ela faz telefone sem fio consigo mesmo. Sabe telefone sem fio? A frase que passa de ouvido em ouvido e chega no final completamente diferente? A IA faz isso consigo mesma. Quando a conversa fica longa demais, ela não sabe mais guardar tudo. Ela tem um que a gente chama de janela de contexto, tá?
E a janela de contexto dela é limitada por questão de processamento de máquina e outras questões, tá? A gente não tem processamento de máquina para processar tudo que a IA poderia processar. Então aquela janela que ela consegue processar para te dar uma resposta é limitada. Então o que acontece? Quando a conversa fica longa demais, ela não consegue mais guardar tudo, ela vai fazendo resumos para caber, para conseguir te responder e segue trabalhando em cima do resumo. E se o resumo perdeu alguma coisa, ela não tem como saber, o original foi descartado, ela só tem o resumo. E outro problema também é que a IA tem uma taxinha de erro, em cada resposta ela tem uma taxa de erro, como ela é uma máquina estatística, ela tem uma taxa de erro. Então esses resumos provavelmente vai sair sempre com uma taxa de erro, e quanto mais ela resume, mais ela erra, e aí vira um problema grande, tá bom? Vira um probleminha bem grandinho aí, tá? E isso está medido. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Pequim testou 7 sistemas diferentes em mais de 1000 sessões. Conversa curta, a IA obedece o que você mandou. 0% de violação. Na verdade, zero não, é 0 ponto alguma coisa, mas enfim, depois se vocês quiserem olhar, vocês pesquisam aí sobre a questão, tá? Depois ela resume o histórico, e aí a gente já tem 30% de violação. Em alguns casos chega até 60%. Olha o problema de ter 60% de violação aí de erro, né? Um baita de um probleminha, né? E o detalhe que fecha, quando a instrução sobrevive ao resumo, a violação é 0, aí é legal. Mas quando ela é descartada, aí a violação sobre aquele ponto que foi perdido é de 38% para cima. Ou seja, ela não desobedeceu você, ela não está tentando te manipular, ela simplesmente não sabe mais o que você mandou e aí você fica meio perdido, tá? E qual que é o problema de tudo isso? Em cada erro, cada errinho dela vira um ponto de partida. Imagina dentro de um software quando você está programando e ela tem que fazer resumos ali, né? Na verdade você vai provavelmente ter alguns arquivos de resumo, um arquivo de resumo, dependendo de como você fez, como está estruturado aquele software, tá? E aí imagina que aquele resumo está errado, então ela vai consultar o resumo para fazer teu software e aquele resumo já está com taxas de erros acumulada, já está com coisas perdidas. Isso acaba que o ponto de partida dela já está errado e a chance dela trabalhar errado é enorme. Então ela não vai trabalhar uma coisa de cada vez do zero, né? Cada passo ela vai começar da onde ela parou ali. Ela nunca, por incrível que pareça, ela nunca vai conferir se a base está certa. Mas Guilherme, se eu mandar ela conferir se a base está certa, mesmo assim ela vai conferir com base no resumo. Então um errinho pequeno às vezes não fica pequeno, ele vai se acumulando conforme você vai pedindo coisas para ela, né? Estou falando ali quando você faz com o completo vibe coding, a coisa completa mesmo, sem saber nada que você está falando, fazendo, sem olhar o código, sem revisar, sem ter noção do que é certo e errado. Então isso aí não fica pequeno, ela vai entrando, os erros vão entrando na conta do próximo passo e fica muito complicado, tá? Ela fica meio sem GPS, a deriva. Por quê? Porque o GPS dela está errado, o ponto de referência dela está errado, e aí você entra numa diversidade de problemas mesmo, tá? Ela vai funcionar bem como está no navio aí, né, sem GPS. Ela funciona bem basicamente em travessias curtas, em software pequenos, né? Onde ela consegue ter um controle maior desse contexto e o janela de contexto dela já permite que ela não veja resumo, mas veja o software de uma maneira mais completa. Mas quanto mais aumenta o contexto, mais você vai ter probleminhas aí, beleza? Bom, e aí tem até uma estatística bem legal, que não é opinião minha, tá? Existe uma organização chamada METR, pode pesquisar aí, que faz a medição mais rigorosa dessa questão da precisão. Eles cronometram quanto tempo um profissional humano leva para fazer uma tarefa e depois medem quanto a IA acerta naquela mesma tarefa, tá? A tarefa basicamente que o ser humano faz em menos de 4 minutos, a IA
tem uma taxa de assertividade boa, ela quase sempre acerta. Mas qual que é o problema, tá? Qual que é o probleminha aí? Quando tem uma tarefa maior que 4 horas, ela erra 9 de cada 10 vezes. Sabe o que é isso? 90%. Então, quando seu código já está grande lá, já está bem grandinho, né? Não necessariamente grande, mas já não cabe numa janela de contexto de A, que não é tão grande assim. Hoje a janela de contexto que a gente tem maior, se não me engano, é do Claude, mas não é gigantesca dessa forma, tá? Então, quando você já passa dessa janela de contexto, é complicadíssimo, tá? E esse estudo veio aí para provar. Quando uma tarefa de humano dura mais que 4 horas, ou seja, ela tem que fazer muita coisa, tem que ver muita coisa, tem que analisar muito contexto para conseguir fazer tudo aquilo com calma, tá? Aí ela erra 90%. A conclusão deles com todas as letras, né? Quando eles comparam ali o tempo do ser humano com o tempo da IA e a assertividade, é que o tempo que a tarefa leva para o ser humano é que o mais prevê que ela vai falhar, mais do que a dificuldade, mais do que assunto. Então não é diretamente relacionada à dificuldade, ao assunto, mas sim a duração da tarefa, essa janela de contexto. Então a gente entra naquele problema do software, tá? Aquele probleminha, basicamente, você está trabalhando com bastante coisa, você começa a gerar bastante erro aí, tá? E aí tudo vira uma salada, né? Porque assim, ela vai fazendo erro em cima de erro, problema em cima de problema, e o maior problema que pode acontecer com você é o software de fato funcionar, porque ele provavelmente vai funcionar com muito código duplicado, com muita coisa problemática e tudo. E aí quando vai dando os bugs, você vai consertando eles, só que às vezes um bug gera um novo bug. Por quê? Aí muitas vezes nesse processo ali de desenvolvimento, o que acontece? Ela vai duplicando coisas, duplicando tabelas do banco de dados e várias coisas, e quando você pede para corrigir uma coisa, aquela coisa que está duplicada e chamada em vários lugares do software, ela só vai corrigir em um, achando que está corrigindo em tudo. Então, assim, cara, vira uma salada de um tamanho de um bonde a partir do momento que o software vai ficando grandinho, vai exigindo aí que tenha mais usuários e tudo, tá? E o que é interessante disso também, que agora eu vou trazer dados aí, tá bom? A GitClear e a GitKraken analisaram 623 milhões de alterações em código de 2023 até esse ano. Código duplicado da IA, a gente tem 81%, tá? Trechos que esconde erro em vez de mostrar, 47%, tá? Olha que coisa grande, gente, 81%, 47%. E vale saber também de onde vêm esses dados. Esses dados vêm de repositório de empresa grande. A gente está falando de Google, Microsoft, Meta, tá? Gente sênior com revisão e processo, ou seja, esses caras que estão revisando aí com processo de teste, com processo de automação, todo o código deles, eles conseguiram ver esses dados. Olha que problema. 81% de código duplicado e 47% de erros escondidos. Teu software vai funcionar no fim das contas? Não. Por mais que você queira colocar um MVP no ar, o que acontece, gente? Não vai causar uma boa impressão. Não vai causar uma boa impressão para o teu cliente e isso acaba não de fato validando o teu negócio. Então, olha a complicação que a gente tem, né? Basicamente, por todas as coisas que a gente está falando, toda vez que a IA vai consertar um problema, aí ela vai arrumar outro. E geralmente ele vai ficar escondidinho ali, você só vai perceber depois quando ele vai piorando. Olha que problema, gente. Olha que problema, tá? Beleza? Bom, agora aqui também coisas que são importantes saber, tá? O que a IA nunca fez sozinha. Nunca fez sozinha mesmo, tá? O que acontece? O freio. Se você pede um sistema de login, ela vai fazer o login do sistema, mas ela não vai colocar o freio. O que acontece? O login vai quebrar se você não tem um rate limit ali, um limite de logins ao mesmo tempo, se você não tratar aquele problema.
E ela não vai fazer isso, principalmente quando o cara é leigo, porque ele nem sabe que tem que fazer isso, ele só sabe que tem que fazer uma tela de login. E aí que dá os problemas, tá? Outra coisa, a parte dos clientes aqui, né? O botão que separa os clientes, tá? O botão vem desligado. Todo sistema com login precisa decidir. Quando o cliente entra, ele vê os dados dele, ou os dados de todo mundo, certo? Isso precisa ser uma configuração, precisa ser um botãozinho desligado. E a IA, ela tem um problema para separar isso de uma maneira precisa, tá? Então, muitas vezes, o cliente que está acessando um usuário, se ele souber um pouquinho de programação desse tamanhozinho, ele consegue acessar os outros, porque a IA não consegue fazer isso, ela não vai fazer, quer dizer, não é que ela não consiga fazer, né? É que a pessoa leiga não vai saber fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira precisa, de forma que tranque os lugares corretos, e principalmente porque o software já está toda uma salada faz muito tempo, né? Então ela vai te falar que fez, porque a intenção dela é te agradar, uma máquina estatística que quer te dar as respostas certas, mas vai te dar um baita de um problema, tá? O terceiro ponto aqui, o que o cliente vê quando quebra, tratamento de erros, tá? Por diversos motivos, quando o software vai ficando mais ou menos grande ali, você vai ter essa dificuldade de tratamento de erros por causa toda essa questão que a gente disse, né? Aí ela vai colocar, mesmo se você pedir para ela tratar erro, ela vai tratar alguns e não vai tratar outros porque ela não está enxergando tudo, né? Ou vai acontecer outros problemas ali, a taxinha de erro dela não vai acertar. Então, o que teu cliente vê quando teu software vai dar um problema? O que isso vai trazer de impressão para ele? Poxa, complicado, né? Bem complicadinho essa questão, tá? Questão de segurança, tá, gente? Que é o botão que protege seus clientes. Vem desligado. Por que vem desligado, gente? Pensa um pouquinho. Segurança, imagina que é uma casa construída. Cada casa precisa de uma segurança diferenciada de acordo com o que ela precisa, tá? Porque cada casa é diferente. Ali na rua, quando você tem uma casa na rua, ela vai precisar de mais segurança, no condomínio talvez menos, enfim. E cada software é desenvolvido diferente, tem uma arquitetura diferente. Você vai precisar fazer uma segurança diferente, tá? Para cada um. E se você não sabe como fazer isso de uma maneira certa, como você vai mandar a IA fazer? Você só vai falar, faça segurança IA, e ela vai fazer já com todo aquele legado de erro, todo aquele problema de ler as coisas não por inteira, de faltar informação dos resumos dela, das taxas de erro que ela já vai colocar em cima do outro erro ali do resumo, enfim, gente, salada, problema, tá? Casos reais aí de pesquisa, tá? Caso real aí de pesquisa, tá bom? A gente já teve 1,5 milhão aí de chaves expostas só em fevereiro desse ano, se eu não me engano, com base na pesquisa aqui, e 35 mil e-mails expostos. Olha que complicado, né? Isso não analisando todos os softwares, analisando uma estatística aí basicamente pequena, se for pensar, né? Graças a Deus nesse caso não foi nada tão grave assim, tá? Mas imagina dados financeiros, problemas com pagamentos quando você tem um SaaS, enfim, né? A coisa vai longe, né? Fora o custo que ninguém coloca na planilha, né? Custo ali basicamente da IA que você vai estar usando, né? Os tokens, enfim, que vai dependendo, quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando mais complicado, porque você vai brigando com a IA para ela produzir o código aí, ela vai corrigindo um bug, vai errando outro, enfim, esse custo fica gigantesco, né? Custo de servidor também, de outras coisas ali, quando você está mexendo, tá bom? Então, essas as principais aí complicações que acontecem, né? Você também não escolhe quando acontece os problemas, né? Então, você vai ver aí de uma diversidade de problemas que talvez aconteça no momento que você não pode que aconteça, né? No momento que às vezes alguém que tenha conhecimento
técnico que possa ser alguém que esteja averiguando o teu software para ver o que se você está fazendo ele com responsabilidade, isso pode trazer processo, um monte de coisa dentro da LGPD, e, enfim, ali é complicadinho, tá? Então, basicamente esse os principais problemas. Mas a IA também é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, principalmente para a gente leiga, que vocês podem usar para rascunhar a tela, gerar telas de exemplo, validar alguns conceitos básicos antes de passar para o dev, para a equipe, enfim, ou às vezes até vender para um investidor, então isso é muito bacana, tá? Mas tem o outro lado, né, que é tudo que a gente discutiu aqui, não vai ter revisão técnica bem feita se você fizer totalmente com IA, não tem teste de segurança bem feito, isso aí tem várias questões, tá? Porque a IA que você está produzindo código, ela vai estar enviesada com aquele código. A IA sempre, como é uma máquina estatística, ela é enviesada com base no que você colocou. Então, os testes de segurança feitos pela mesma IA, pelo mesmo agente ali que está produzindo o código, enfim, é totalmente inefetivo de uma maneira bizarra, tá? Então, não adianta você falar, IA, faça os testes aí. Tá? Teria que ter, ou se você quisesse fazer um sistema com IA de teste, teria que ter outros agentes, outro sistema ali à parte que pudesse fazer parte desses testes, sempre com responsável humano, né? Porque a IA sempre tem a taxa de erro e tem que saber utilizá-la ali para utilizar de uma forma um pouco mais eficiente, tá bom? Então, basicamente, eu coloquei aqui também, antes de contratar alguém, faz alguns testezinhos que é interessante, né? Me mostra com duas contas que um cliente não vê os dados do outro, me mostra aí como que vê, talvez seja interessante você questionar isso na entrega no software, tá? Perguntar também que freio existe contra o abuso que gera custo para mim, custo de servidor principalmente, porque quanto mais a IA produz à toa, mais servidor utiliza, né? E aí você pode ter uma conta gigantesca aí, cara, que só Jesus Cristo na causa, tá? Outra coisa que é muito interessante, descobrir o problema antes ou depois do cliente reclamar, tá? Qual que é o interessante disso aqui, tá? Tem várias questões de automação aí, CI/CD, etc., que você consegue descobrir o que está acontecendo antes do próprio cliente reclamar, antes de fato do problema virar uma coisa grande, tá? E outra coisa que sempre exija quando você for escolher um fornecedor aí de software, se eu trocar de fornecedor, o que eu levo comigo? Eu levo a documentação técnica, a documentação funcional, o código, vem tudo comigo. De fato, eu vou ter também uma coisa interessante, propriedade intelectual sobre o software, porque pela lei, não é porque você contratou um desenvolvedor de software que o código é teu, por incrível que pareça, tem que ter algo próprio ali da intelectualidade desse software, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, esses pontos que eu queria trazer para vocês pensarem com muito carinho quando vocês vão usar a IA e o porquê vocês vão usar a IA, tá bom? Vendo tudo isso, qual a conclusão que a gente consegue tirar, gente? Que basicamente produtos sérios não faça com IA, tá bom? Coisas pequenas, façam, pode fazer. Principalmente se só você usa, se é um software só para você usar, uma automação só para você usar, não tem gente de fora usando, os errinhos e coisa pequena, os errinhos você pode ir consertando com a própria IA e tudo, e usando conforme você for necessitando. Se você for vendo que vai ficando grande, às vezes vai ficando problemático, você vai precisar contratar alguém. Mas coisas pequenas geralmente é bem legal e resolve muito, fora a rapidez, enfim. Às vezes não precisa contratar alguém que você ia contratar, então tem vários pontos legais aí. Espero ter ajudado vocês na reflexão de hoje, tá bom? E espero que vocês pensem com bastante responsabilidade aí como vocês vão desenvolver, como vocês vão usar a IA aqui para frente. Um grande abraço.